Olá, pessoal. Bom dia. Sejam bem-vindos ao primeiro Congresso Internacional de Saúde Única Online e vamos dar início a nossas palestras com fitoterapia e sua importância na saúde pública. Eu sou a doutora Renata Carvalho e vou começar com vocês falando um pouco sobre mim, para que vocês possam me conhecer um pouquinho melhor. Eu sou bióloga, tenho mestrado em Biologia Vegetal, doutorado em Tecnologias Energéticas e Nucleares, e há 14 anos venho trabalhando com botânica aplicada, com ênfase em fitoquímica e também plantas medicinais, no seu uso em fitoterapia. Atualmente também sou docente no ensino superior, ministrando algumas disciplinas da área de botânica e algumas também relacionadas com produtos naturais, principalmente nos cursos de farmácia e também ciências biológicas. E para a gente começar a falar sobre fitoterapia e sua importância na saúde pública, é importante falar um pouco sobre fitoterapia, Afinal, o que é fitoterapia? Então, fitoterapia nada mais é do que todo o tratamento em que utilizamos plantas medicinais. Pode ser na forma de um chá, pode ser na forma de um medicamento manipulado, pode ser na forma de um medicamento industrializado, em que sempre se empregue plantas medicinais na sua formulação. Até mesmo quando fazemos uso de um chá, uma infusão, uma decocção, estamos preparando um extrato vegetal, onde estamos extraindo os seus princípios ativos, os princípios ativos das plantas, nesse chá, que é um extrato aquoso. E essas plantas medicinais, para uso fitoterápico, elas podem ser consumidas in natura, digamos assim, quando manipulamos, normalmente, até mesmo em casa, ou na forma de medicamento. E um fato que é bem interessante com relação à fitoterapia é que o fitoterápico em si, ele não tem isolamento de substâncias e nem substâncias purificadas. Ou seja, utilizamos o extrato dessa planta contendo todas as substâncias presentes naquela espécie, naquele indivíduo. Então, quando falamos em fitoterapia, quando falamos em fitoterápicos, não fazemos isolamento, não fazemos purificação de substâncias. Apenas utilizamos o extrato bruto, o extrato todo daquela planta. São todas substâncias agindo ali de forma sinérgica para que o efeito esperado seja conquistado. Mas quem será que pode usar fitoterápicos? Quais serão os organismos, digamos assim, que mais utilizam fitoterápicos? Humanos, né, gente? Principalmente humanos e também animais. Humanos, quando eu falo humanos, seres humanos, algumas crianças, elas, a partir dos 2 anos de idade, 3 anos de idade, podem fazer uso de fitoterápicos, sempre levando em consideração a orientação de um profissional especializado. Crianças acima de 2 anos podem utilizar fitoterápicos, por exemplo, para uso tópico, para tratamento de alguma irritação de pele, algo mais superficial, e acima de 3 anos para tratar alguns outros problemas, como, por exemplo, fitoterápicos que tratem inflamações de garganta, doenças do trato respiratório, do trato gastrointestinal, mas humanos podem sim utilizar, como nós usamos há muitos anos, e animais também podem fazer uso de fitoterápicos. Até existe fitoterapia veterinária, que é uma área que vem crescendo a cada dia, realmente, onde animais também podem fazer uso de fitoterápicos, seja na forma mesmo de uma infusão, na forma de um creme, de um óleo, para ter aquele efeito esperado. E se pensarmos um pouco mais além, a fitoterapia realmente é um tratamento muito antigo. A fitoterapia era a única forma de tratamento nos primórdios. Imaginemos aqui em uma época em que não existia indústria farmacêutica. O único recurso disponível era a natureza. Obviamente, principalmente as plantas e todos os benefícios que elas podem trazer. Não só para tratar enfermidades em humanos, como também tratar enfermidades em animais. Mas, diante dos avanços tecnológicos, da medicina alopata, a chegada da indústria farmacêutica também, a fitoterapia e, consequentemente, os fitoterápicos foram colocados em um segundo plano. Contudo, nas últimas décadas, a fitoterapia foi colocada novamente em destaque. A fitoterapia, pesquisas científicas também para aprimorar ainda mais esse conhecimento fitoterápico
foram colocados mais em evidência, principalmente por causa de dois motivos. Por causa dos efeitos colaterais que alguns medicamentos alopáticos podem trazer e também alguns altos custos, né, de alguns desses medicamentos. Então, a fitoterapia foi colocada novamente em destaque nessas pesquisas. Pesquisas e também realmente na formulação de novos produtos. Até que não é uma novidade, a gente sempre encontrar em farmácias um grande número de fitoterápicos das mais diversas áreas. E a gente pode até falar que a própria Organização Mundial da Saúde, ela considera plantas medicinais e a fitoterapia em si como instrumentos importantes da assistência farmacêutica. Uma vez que de 70% a 90% dos países em desenvolvimento, aí entra o Brasil nessa margem, depende de plantas medicinais na atenção básica à saúde. Não só esses países em desenvolvimento, que dependem das plantas medicinais na atenção básica, mas também como países desenvolvidos. Entre 70% e 90% também de países desenvolvidos também fazem uso de plantas medicinais, como um recurso a mais, como uma alternativa de tratamento. Então, se existe um grande número de pessoas fazendo uso de plantas medicinais, obviamente, essa vai ser uma certa preocupação, realmente, da OMS, da Organização Mundial da Saúde, com relação ao aproveitamento e uso correto desses produtos, para evitar possíveis intoxicações, a gente ter, digamos, que a eficácia garantida realmente desses produtos e evitar realmente aquelas possíveis interações medicamentosas e realmente botando as intoxicações. E no Brasil, em aproximadamente 80% da população utilizam produtos que são derivados de plantas medicinais. Sejam realmente aqueles produtos fitoterápicos mais clássicos, quando as pessoas fazem o seu próprio chá caseiro, na forma de uma infusão, de uma decocção, ou até mesmo quando compram já algum produto já pronto, né? Digamos assim, alguma pomada, um óleo, realmente um óleo vegetal, mas todos derivados de plantas. Então, existe uma gama de produtos que já são produzidos a partir de plantas medicinais e que já estão também disponíveis para a população. Então, existe um grande número de produtos que são realmente já até mesmo dispensados por médicos que têm algum princípio ativo ali vindo de plantas medicinais. Então, muito mais do que a gente pensa, né, digamos assim, as plantas medicinais estão muito próximas da nossa realidade. Muitas vezes, quando compramos o medicamento, pensamos até que esse medicamento ele é totalmente sintético. Mas se a pessoa for um pouco mais curiosa, for olhar a bula, em alguns desses medicamentos vai encontrar ali o nomezinho do extrato vegetal daquele produto e vai ver que veio de origem vegetal. Ou até mesmo, não seja nenhum fitoterápico, mas seja algum produto que vai ter uma constituição de alguns fármacos ali sintéticos, mas em associação com alguma substância isolada de planta também na sua formulação. E desses 80% da população que utiliza produtos derivados de plantas medicinais, vamos ter aí um grupo realmente que faz uso a partir daquela medicina popular, né, conhecida, onde as pessoas vão até mesmo, muitas vezes, em mercados públicos para fazer a compra e se informar com aqueles raizeiros. Existe a transmissão oral, que passa de gerações, de geração para geração, onde o pai passa para o filho, a avó passa para o neto, aquelas informações, aquelas preparações clássicas de conhecimento daquela família, que já vem trazendo efeitos benéficos ao longo de um tempo. As pessoas fazem uso um pouco mais de tempo, passando cada geração. E até mesmo quando os próprios sistemas oficiais de saúde disponibilizam também alguns cursos online, por exemplo, gratuitos sobre plantas medicinais, e também estão, como por exemplo o SUS, inserindo alguns programas de integração e inserção de plantas medicinais e fitoterapia em seus tratamentos. Então, até mesmo os sistemas públicos de saúde já vêm hoje trazendo, digamos que um pouco mais de incentivo à utilização desses produtos mais naturais,
esses fitoterápicos. Então, realmente é uma gama muito grande de pessoas fazendo uso de plantas, não só no Brasil, mas como no mundo. Mas também existe um problema por trás disso, que chamamos que é um problema social, que também é desencadeado pela economia informal. Como assim? O que isso quer dizer para a gente? Se existe um grande número de pessoas fazendo uso de forma leiga, vai no mercado, por exemplo, compra uma planta, se informa com um raizeiro também, o que acontece aí? Está havendo uma prática indiscriminada da comercialização desses produtos. Então, existe uma comercialização de medicamentos já prontos, algumas plantas medicinais e algumas outras práticas que são disponibilizadas de forma muito fácil, muito facilitada. O que vai levar ao quê? A automedicação. Até porque existe aquela cultura popular no uso de plantas medicinais, né, que através das gerações, onde as pessoas costumam já fazer uso dessas plantas. Então, se a própria família já faz a orientação com relação ao uso, muitas vezes não precisa nem de uma orientação profissional. Pelo menos é isso que a maioria das pessoas pensam, né? Se alguém já faz uso e está tudo bem, não preciso nem me orientar com alguém mais especializado para saber se devo ou não fazer uso desse produto ou aquele. O que não é bem assim. Mesmo sendo planta, devemos ter um certo cuidado. Não quero dizer que vou ter um pouco de medo ao fazer uso de plantas medicinais. Não é preciso. Apenas tomar cuidados de uma forma segura, para que faça o uso de forma segura desses produtos. Porque existe uma falsa concepção que diz que medicamento natural, se não fizer bem, mal não faz. Será que é bem assim? Será que é bem assim que funcionam as coisas? E se a gente falar, por exemplo, que existe digamos que, muitas substâncias presentes numa mesma espécie de planta. Até mesmo sabemos que uma mesma espécie de planta, ela serve para tratar diversos tipos de doenças. O que isso quer dizer? Se uma mesma planta trata diversas doenças, obviamente essa planta vai ter diversas substâncias ali presentes agindo ao mesmo tempo. Então, se a pessoa faz uso indiscriminado, sem saber do que está fazendo, principalmente se for em longo prazo, pode ter algum malefício. Por quê? Pode ter risco de até mesmo uma interação medicamentosa. Está fazendo uso, por exemplo, de uma planta, como por exemplo, deixa eu pegar um exemplo aqui para a gente, um alho, né? Extrato de alho. O alho, ele é muito utilizado, por exemplo, porque ajuda a controlar a pressão alta, extrato do alho, cápsulas de alho, no caso, o óleo do alho em cápsulas. E se a pessoa faz uso para, por exemplo, controlar a pressão arterial, ou, por exemplo, baixar os níveis glicêmicos. Até aí tudo bem. Mas se a pessoa faz uso de anticoagulante, o alho também tem substâncias anticoagulantes. Então, ali pode ter uma interação medicamentosa potencializando a ação desse anticoagulante. Então, sempre se faz necessário uma orientação com um profissional capacitado para que se possa ter maiores informações com relação àquele produto, para ter realmente a segurança de uso e ter certeza que é um produto natural e não vai fazer mal porque eu estou bem orientado. E algumas causas podem desencadear intoxicações com plantas medicinais. É até estranho falarmos isso, né? Plantas medicinais podem trazer intoxicações. Até porque a maioria das pessoas sempre falam, é planta medicinal, é natural, então não faz mal. Mas, se não tivermos os devidos cuidados com alguns pontos, pode sim provocar algumas intoxicações. Por exemplo, uma das causas que pode levar à intoxicação seria a falta de conhecimento a respeito das condições de cultivo. Ou seja, as plantas elas são capazes de absorver muitas substâncias presentes naquele ambiente e conseguem fixar aquelas substâncias. Se forem substâncias tóxicas, em um local insalubre, por exemplo, essas substâncias ficam ali naquele vegetal. E se fazemos uso desse produto para fazer um fitoterápico, esse produto ali fitoterápico, ele pode estar contaminado de certa forma com aquele poluente, aquele agente poluente ali naquela área, naquele solo, por exemplo.
Um outro fator muito importante que também leva a intoxicações com plantas medicinais é a identificação botânica da planta de forma incorreta. O que isso quer dizer? Existem muitas plantas diferentes que são conhecidas popularmente pelo mesmo nome. Então, por exemplo, se fazemos uso de uma planta para uma finalidade X, conhecida popularmente por um nome, mas em outra região existe uma outra espécie de planta que também é conhecida pelo mesmo nome, e são plantas diferentes, possivelmente, muito possivelmente, vão ter propriedades farmacodinâmicas diferentes. Então, se a pessoa faz uso aí enganado, pode ter, digamos, efeitos não desejáveis. Se for uma planta tóxica, ainda é um pouco mais grave. Se não for tóxica, pelo menos não vai ter o seu efeito lá esperado, né, garantido. Mas a identificação botânica é algo muito importante. Esse é o motivo pelo qual, por exemplo, os medicamentos fitoterápicos, ou os produtos tradicionais fitoterápicos, sempre colocam em suas embalagens o nome científico da planta, que é aquele nome que é conhecido mundialmente. E não colocam aquele nome popular, como a gente conhece no popular. Né? Por exemplo, a aroeira, muito conhecida a aroeira. Acho que a aroeira é uma das plantas mais clássicas que as pessoas, na sua maioria das vezes, conhecem para tratar inflamações, algumas infecções, principalmente de uso tópico mesmo. A aroeira, ela é conhecida como aroeira mesmo. Existem duas espécies diferentes de aroeira. Uma delas, que é a mais comum e que utilizamos na grande maioria dos medicamentos fitoterápicos, é Esquinus terebintifolius. E é esse nome que vem na embalagem do medicamento fitoterápico. Por que Esquinus terebintifolius? Esquinus terebintifolius é o nome científico. É o nome científico que vai ser reconhecido mundialmente. Em qualquer lugar do mundo, a aroeira ela vai ser conhecida como Esquinus terebintifolius. Então, não vai ter aí confusão por causa de nome, de sinonímia, se utilizarmos o nome científico lá para fazer o nosso medicamento. Um outro ponto também que pode desencadear intoxicações são informações insuficientes sobre os efeitos colaterais. Ou seja, a pessoa faz uso daquele produto, daquela planta, mas não procura ver se aquele produto pode trazer algum efeito colateral. Nem se preocupa com isso. Informações também sobre o esquema posológico. É muito importante saber a forma de utilizar aquele fitoterápico. Quantas vezes ao dia ele é utilizado? Por quanto tempo eu posso fazer uso desse fitoterápico? Será que por ser planta, podemos utilizar quantas vezes ao dia queremos? Podemos utilizar quantos dias quisermos? Dias ou meses? Então, toda essa questão aí deve ser muito bem analisada, pesquisada antes de fazer uso. Porque, mais uma vez, estamos fazendo uso ali de produtos que têm várias substâncias químicas presentes para ter o nosso efeito lá desejado. Também é importante pesquisar sobre a questão do período de tempo que podemos utilizar a ser empregado lá no nosso tratamento e as possíveis interações medicamentosas que essas plantas ou esses fitoterápicos podem trazer também. Então, são fatores aqui bem importantes a serem levados em consideração quando quisermos minimizar os riscos de intoxicações pelas plantas medicinais. A OMS, ela também traz, através do seu programa de medicina tradicional, uma recomendação, né, para a elaboração de políticas nacionais voltadas a essa integração, ou seja, a inserção da medicina tradicional e medicina complementar e alternativa nos sistemas oficiais de saúde, aqui, como por exemplo o SUS, aqui no Brasil, com foco na atenção primária, ou seja, cada vez mais a OMS ela vem incentivando a prática dessa medicina tradicional nos seus sistemas oficiais de saúde, como uma forma, como uma alternativa realmente de tratamento na atenção primária. E também já sabendo que já existe o uso de plantas medicinais por conta da própria população, de forma indiscriminada, quando ela traz políticas nacionais voltadas para essa área, é uma forma também de trazer segurança de uso para a população, uma vez que as pessoas não vão mais fazer aquele uso de forma indiscriminada, mas sim de uma forma orientada.
uma forma correta de fazer, com profissionais que possam fazer a orientação de forma adequada, evitando riscos de intoxicações, riscos de interações medicamentosas e tendo um efeito desejado. Até porque temos realmente uma grande quantidade de plantas medicinais disponíveis para a população, na sua maioria por preço muito acessível, fácil de serem encontradas, então só traz benefícios para a população mesmo. Então, algumas políticas públicas vêm sendo adotadas realmente pelos sistemas oficiais de saúde para inserir cada vez mais essa prática, essa medicina tradicional. E aí se inclui a fitoterapia, né, com o uso das plantas medicinais. E essas ações e programas com fitoterapia vão ser diferenciadas nas diferentes regiões do país. Até porque os produtos e os serviços oferecidos vão ser diferenciados nas diferentes regiões do país. Até porque as necessidades com relação a esses produtos e serviços oferecidos vão ser diferentes em cada região. Até porque existem também espécies de plantas medicinais diferentes nos diferentes biomas brasileiros. Então, consequentemente, plantas que são mais encontradas, por exemplo, na região Nordeste, não são as mesmas, mas encontradas na região sul do país ou Sudeste. Então, as necessidades, os produtos, os serviços oferecidos vão ser diferenciados. Então, obviamente, as ações e os programas vão ter que ser de acordo com essa disponibilidade de produtos e de plantas daquele local. Consequentemente, os estados e municípios com tradição nesse uso de planta medicinal vão ter políticas e legislações específicas para esses serviços de fitoterapia no SUS e também nos seus laboratórios de produção. Então, vai ser tudo voltado para a realidade de cada estado, de cada município e, consequentemente, de cada região do país, de acordo com as suas necessidades e de acordo com os seus produtos e plantas locais. E a própria Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, no SUS, que foi aprovada em 2006, ela visa atender justamente essa demanda da Organização Mundial da Saúde e da própria população brasileira, com essa necessidade de normatização e harmonização dessas práticas na rede pública de saúde. Quais seriam essas práticas? Essas práticas da medicina tradicional, desse uso de plantas medicinais, desse uso de fitoterápicos. Ou seja, essas políticas públicas, como a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, têm a função de regularizar esse uso, trazer uma orientação adequada com relação a esse uso, a forma de manipulação, orientação com relação a essa, digamos assim, a grande oferta de substâncias que são oferecidas através das plantas. Então, se temos uma orientação sendo feita de forma correta, só temos benefícios a serem garantidos. E essa política, ela traz diretrizes e ações que justamente fazem a inserção de serviços e produtos relacionados, por exemplo, à medicina tradicional chinesa, com a própria acupuntura, homeopatia e as próprias plantas medicinais e fitoterapia. Então, essas políticas públicas não trazem só a inserção da fitoterapia, mas também outras práticas tradicionais, que aí entra a acupuntura, a homeopatia também, como uma forma de tratamentos complementares, né, ou alternativas de tratamento para a população. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, ela faz algumas considerações com relação aos fitoterápicos. E na RDC número 66, que altera o anexo 4 da RDC número 26, ela traz para a gente uma definição com relação à categoria dos fitoterápicos. Aqueles fitoterápicos, por exemplo, que são produzidos, né, industrialmente, como na forma de um medicamento propriamente dito. Então, esse produto fitoterápico que é produzido e comercializado, ele pode ser classificado em duas categorias, que é o medicamento fitoterápico e o produto tradicional fitoterápico. Então, temos aqui duas categorias diferentes de fitoterápicos que podemos encontrar facilmente
Até mesmo quando vamos à farmácia, quando algum médico prescreve também algum desses produtos aqui, quando formos observar na caixa, na embalagem, vai ter escrito ou medicamento fitoterápico ou produto tradicional fitoterápico. Mas o que isso quer dizer para a gente? Qual a diferença desses dois tipos aqui de fitoterápicos? Existe uma diferença, digamos que considerável, apenas em alguns pontos. Tanto o medicamento fitoterápico quanto o produto tradicional fitoterápico são fitoterápicos produzidos, obviamente, a partir de matéria-prima ativa vegetal, sem isolamento de substâncias. Sendo que vai ter um detalhe aqui bem importante. Para o medicamento fitoterápico, são apresentados estudos não clínicos e clínicos. Ou seja, para o medicamento fitoterápico, também são necessários os estudos clínicos, os ensaios clínicos para garantir a eficácia e segurança de uso. Nesse caso, temos um medicamento que pode ter registro ou um registro simplificado, ou seja, o medicamento fitoterápico ele é passível de registro. Por sua vez, o produto tradicional fitoterápico ele vai ter a sua eficácia e segurança de uso não baseadas em ensaios clínicos, mas que já sejam baseados, por exemplo, na comprovação de tradicionalidade de uso. Quando algum produto ou alguma planta já é utilizada há muitos anos, por uma população, por um grupo étnico, e que a partir de estudos bem sistematizados, conseguimos chegar a essa conclusão. Então, quando temos uma planta ou um fitoterápico que já é utilizado por algum grupo étnico ou alguma população há pelo menos 30 anos, temos aí uma comprovação de tradicionalidade. Entretanto, pelo menos 30 anos de uso, sem nenhum indício de intoxicação. Apenas relatos positivos com relação a essa planta ou esse fitoterápico. Nesse caso aqui, temos um produto tradicional fitoterápico, que é passível de registro simplificado ou simplesmente uma notificação, junto à Anvisa. Nesse caso aqui do produto tradicional fitoterápico, por não ter sido aquele produto que passou por testes clínicos, eles não podem ser utilizados para tratar doenças de maior gravidade. Também aqui é um tipo de produto que não pode ser utilizado por via injetável e também não pode ser utilizado por via oftálmica, mas por questão de segurança. Então, aqui é um tipo de produto em que é baseado, digamos que, a sua eficácia e segurança de uso em tradicionalidade de uso. E aqui, o medicamento fitoterápico, baseado principalmente nos seus testes clínicos. Estudos não clínicos são necessários também, obviamente, para saber a composição das substâncias presentes ali naquele produto, mas também os clínicos para garantir a eficácia. Então, são duas categorias diferentes aqui dos fitoterápicos que temos aí sendo comercializados. E existe uma questão muito importante, que é com relação à preparação de plantas secas para produzir as drogas vegetais, na produção de fitoterápicos. O que isso quer dizer? O que drogas vegetais querem dizer para a gente? Quando falamos em drogas vegetais em fitoterapia, não estamos falando em substâncias. Drogas vegetais em fitoterapia são as partes da planta ou a parte toda que contenha alguma substância ativa que desempenhe alguma atividade terapêutica, após a sua coleta, estabilização, se for necessário, e secagem. Então, toda a planta, aquela parte de planta desidratada, seca, que tiver alguma atividade terapêutica, é chamada de droga vegetal. E essa matéria-prima ali seca, ela é importante principalmente na produção de fitoterápicos de uma forma em larga escala, né, na indústria farmacêutica, digamos assim. Então, se falamos aqui em fitoterápicos em escala industrial, estamos falando nas plantas no seu estágio seco, para que possam ser acondicionadas por um tempo maior,
né, em estoque. Mas essa mesma desidratação, secagem, também pode ser importante quando falamos até mesmo em uso caseiro. Por exemplo, muitas pessoas gostam de fazer uso da planta realmente in natura. E não tem em casa, muitas vezes, todas as plantas que gostam para fazer uso. E muitas vezes acabam comprando a planta fresca e deixam em casa guardada para quando precisar poder fazer o seu chá, por exemplo, sua infusão, por exemplo. Então, uma forma de garantir a qualidade dessa matéria-prima por mais tempo é secando esse material vegetal. Então, existem algumas técnicas de secagem que são bem interessantes para manter esse produto viável por mais tempo e livre de contaminação também. Sendo que essa correta preparação das plantas secas, ela vai partir das técnicas de coleta. Ou seja, devemos sempre procurar fazer a coleta do material mais sadio possível. Se estamos fazendo, por exemplo, coleta de folhas, fazemos a coleta das folhas mais sadias, livres de contaminação, livres de doenças também. Se fazemos uso das cascas, por exemplo, sempre procuramos aquelas cascas de plantas já adultas, eliminando possíveis resíduos que tenham naquela casca, lavando aquela casca, preferencialmente, antes de levar a secagem, para garantir a correta, digamos que, secagem desse material. Se fazemos a secagem, por exemplo, de folhas, o ideal é que folhas de plantas, flores de plantas, sejam secas em temperatura ambiente, né? Temperatura ambiente e na sombra também, para evitar que algumas substâncias ali sejam perdidas com o calor excessivo, se forem colocadas no sol, por exemplo. Se for uma secagem rápida, por exemplo, na estufa, a baixas temperaturas até que é possível, mas não deixar por um tempo muito prolongado. Mas o ideal é que a planta, se for folha ou flor, seja seca realmente em temperatura ambiente e na sombra, se tiverem condições climáticas favoráveis para isso. E em torno de 3 a 5 dias, essas folhas já estão sequinhas ali e prontas para serem guardadas, armazenadas. Se falamos, por exemplo, em raízes, em cascas de caule, frutos secos, a secagem desse material pode ser feita no sol, sim, sem nenhum problema, e também pode ser feita na estufa, uma outra forma de fazer a secagem de forma adequada dessas cascas, principalmente cascas, porque por ser um produto com uma certa quantidade de umidade, se não for seca de forma adequada, obviamente vai ser logo ali alvo de micro-organismos, fungos, bactérias também, que vão danificar aquele material também. O armazenamento também é de grande importância quando falamos aqui em drogas vegetais. Não adianta fazermos a coleta de forma adequada dessas plantas, a secagem de forma adequada, mas se não soubermos armazenar de forma adequada, esse material pode ser perdido também da mesma forma. Então, sempre armazenar esse material em local seco, né? Seco também e arejado. Então, de preferência, livre de possíveis contaminantes, em geral, em embalagens fechadas. E a preparação também das partes vegetais é de grande importância. Se, por exemplo, falamos aqui em preparações caseiras, né? Quando fazemos preparações na nossa casa, por exemplo. Aproveitando aqui essa questão da preparação das partes vegetais, se falarmos, por exemplo, no chá, né? Eu acredito que o chá é uma das formas que as pessoas mais utilizam em casa para preparar, né, aquela planta medicinal. Existem duas formas bem clássicas de chá, que são infusão e decocção, que são feitas para finalidades diferentes com relação às partes a serem utilizadas. Por exemplo, quando se utiliza folhas, flores para fazer um chá, o ideal é que seja por uma infusão, ou seja, partes frágeis de planta, fazemos uma infusão, que é quando colocamos uma água aquecida próxima ao ponto de fervura sobre o material vegetal e abafamos esse material, tampadinho ali por alguns minutos. E uma outra forma é a decocção, que é quando temos partes mais rígidas de planta, raízes, cascas de caule, frutos secos.
Aí colocamos o material vegetal e a água também juntas para entrar em ebulição juntos por pelo menos 5 minutinhos, para ter a extração ali de forma adequada e eficiente do nosso produto. Então, até a preparação dessas partes vegetais são de grande importância para termos os benefícios que essas plantas podem trazer. Então, é de grande importância termos em mente todas essas questões aqui relacionadas a esses fitoterápicos, as formas corretas de fazer uso, para que possamos ter a melhor forma de aproveitamento desse recurso imenso que é o mundo dos fitoterápicos. E obrigada a todos. Aqui tem alguns locais que vocês podem me encontrar, que é através do meu Instagram, @renata.jcs, ou meu e-mail, profa.renatacarvalho@gmail.com. E aguardo vocês agora no Zoom para que possam tirar possíveis dúvidas. Aguardo vocês.